Sejam bem-vindos aos Primeiros Princípios, seu ponto de partida para aprender a estudar bem a Bíblia. Nesta lição, nós falaremos sobre contexto. Quem nos conduzirá na lição é Diego Lopes, pastor da Olivet Baptist Church, em Toronto, no Canadá. Nós veremos como é importante para o nosso estudo da palavra lermos a Bíblia dentro do seu contexto, como isso é algo importante e também proveitoso para a nossa fiel compreensão da palavra de Deus. Eu gostaria de começar contando uma história um tanto pessoal. É uma ilustração também, mas aconteceu comigo. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Recebi uma chamada forte no meu coração. Eu tinha mais ou menos 14 anos, quando eu tinha certeza que eu seria pastor. Ninguém acreditou muito em mim. Minha mãe falou assim, é mais uma coisa que vai passar, você já quis ser bombeiro, astronauta, tudo isso, mas eu cheguei em casa e falei, vou ser pastor. Mas uma pessoa acreditou, meu pastor acreditou em mim. Eu fui para o seminário e talvez porque eu tinha um certo carisma, eu era convidado para pregar em cultos de jovens, em conferências, e eu me lembro em uma dessas ocasiões que o meu professor de homilética estava ouvindo eu pregar, e a gente era muito amigo. E eu abri Jeremias 1 e comecei a pregar, falei que Deus tinha escolhido Jeremias ainda no ventre da sua mãe, só que quando chegou no versículo em que Deus fala para Jeremias, que ele não passa de uma criança, porque o versículo 7, por exemplo, mas o Senhor me disse, não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Naquele momento, eu peguei esse texto, porque eu era chamado ao ministério pastoral, eu peguei esse texto e eu destruí ele, eu apliquei ele direto a mim. Estava empolgado, aquele congresso, todo mundo cantando, eu peguei e falei assim, está vendo, meus irmãos, esse é o cara que vai falar, porque Deus está falando. Meu professor de homilética me olhou lá do fundo da igreja, e ele fez assim, e eu pensei, ele está adorando, glória a Deus, e ele olhou para mim e fez assim, ó. Depois acabou isso, eu fui lá conversar com ele, eu falei, o que foi? Ele falou, você saiu do texto, acabou com o texto, a mensagem que estava profunda, você mandou para o fundo. Fora de contexto. Você não pode fazer isso com o texto. O texto não está falando de você, você não é nem o Billy Graham, quem dirá Jeremias. Fiquei 6 meses sem pregar de castigo. No entanto, eu aprendi uma lição muito importante. Falar da Bíblia dentro do contexto é essencial. Nós precisamos entender como o público original entendeu o texto, para saber como o texto se aplica hoje. Vou repetir. Nós precisamos entender como o público original entendeu o texto para saber como o texto se aplica hoje. Precisamos entender o texto do nosso texto, precisamos entender o contexto do nosso texto, melhor dizendo, para pregarmos o texto. Se nós não o fizermos, os irmãos devem conhecer aquela famosa frase, se nós usamos o texto fora do contexto, nós criamos um pretexto. E essa palestra agora, essa instrução, visa falar sobre essa luta que nós temos no dia a dia, porque nós pensamos no contexto das Escrituras, e nós devemos acertar na interpretação das Escrituras, e ter o contexto é exatamente para isso, para você interpretar o texto corretamente, ok? Finge que isso é um I e um C, tá? Interpretar o texto corretamente. E nós, pregadores, estamos aqui. E o nosso trabalho é interpretar o texto corretamente. Só que, no dia a dia, há uma pressão.
nós acabamos de ouvir na outra palestra, há uma pressão para a gente desafinar junto com a igreja, como disse o Darrell. Há uma pressão para a gente falar aquilo que as pessoas querem ouvir, ou até mesmo uma pressão para a gente ser relevante. Essa pressão parece que é oposta, e aí nós caímos no erro de tentarmos ser relevantes a despeito do texto. Ou até colocamos na nossa cabeça que se nós formos fiéis à real interpretação, a interpretação correta, vai haver uma tensão entre a interpretação e a aplicação do texto. Aplicação, vou colocar aqui, aplicação relevante. Só que o que nós vamos aprender é o seguinte: se nós formos fiéis à interpretação correta, essa é a única maneira pela qual nós seremos realmente relevantes. Os irmãos entenderam isso? Se nós formos fiéis à interpretação correta das Escrituras, essa é a única maneira pela qual nós seremos relevantes. Se nós tentarmos sermos relevantes diretamente do texto, trazer aquilo diretamente para a contextualização, nós vamos perder o texto. O que muitas vezes acontece é que o pregador tem o seu texto e ele tenta fazer esse caminho, como o Darrell disse, direto para a sua congregação ou seu público. Quando isso acontece, nós ignoramos a mensagem da palavra de Deus, ou até mesmo o público original. Vou colocar aqui público original. Porque nós ignoramos esse momento, esse passo, nós temos a tendência e a tentação de criar um contexto para aquilo que estamos dizendo. E nessa criação, a gente perde a mensagem de Deus e a gente cria a nossa mensagem. Quando isso acontece, um amigo nosso do Cement Trust também, Michael Caine, lá da Inglaterra, um pregador muito profícuo, ele disse o seguinte: quando nós não pregamos aquilo que o texto diz, nós calamos a Deus. Não porque a gente tem o poder de fazê-lo, mas Deus se cala em julgamento por não estarmos falando o que Ele disse. E a falta do contexto é exatamente isso que traz. Nós ignoramos o conteúdo total da mensagem de Deus, criamos o nosso conteúdo, e assim nós calamos a voz da verdade nas Escrituras. Mas o que nós vamos fazer aqui no Cement Trust nós vamos fazer esse caminho, que é longo, como o Darrell explicou, é um caminho mais longo, não é um caminho direto, do texto direto para o público, para quem nós vamos pregar, ou a nossa audiência. Se nós fizermos isso, nós estaremos ignorando o contexto, a mensagem, a estrutura do texto, tudo aquilo que Deus revelou nas suas Escrituras, e vamos criar as nossas mensagens. Por que isso acontece? Se nós ignoramos o contexto, o que acontece? Fala para mim, o que acontece na sua igreja? Quais são as tentações, os perigos de nós ignorarmos o contexto do texto? O que pode acontecer? Vou melhorar a minha pergunta. Se nós ignorarmos o conteúdo, o contexto das Escrituras, e deixarmos outras coisas dominarem o nosso pensamento na hora de interpretar as Escrituras para o nosso sermão, o que pode acontecer? O que pode dominar a nossa interpretação? O que pode dominar a nossa interpretação? A gente pode sair da linha, exatamente, a gente pode criar alguma coisa, ou para cima ou para baixo, não é? O que mais, irmãos? Pregar aquilo que o coração deseja, com o anseio de querer proteger o rebanho, pensando que aquilo é de Deus, porque vem do meu coração, vai ter nada com as Escrituras. Pregar aquilo que o nosso coração deseja. Isso é muito sério. Se nós ignoramos o contexto, a nossa tentação de trazer para o texto aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem paixão, aquilo que a gente quer, o que o nosso coração quer, ou até mesmo o que o nosso amigo bem disse. Como é o nome do irmão?
O irmão Silvio disse, até mesmo aquilo que a gente pensa que é o melhor para a igreja, pode dominar o que a gente está tentando dizer. O que mais, irmãos? O que mais? A gente pode conformar o texto àquilo que a gente quer falar. O que mais? Será que a congregação pode dominar o nosso pensamento? Né, as necessidades da igreja, ou até mesmo aquilo que as pessoas querem ouvir, não é? De repente você está tentado a falar o que as pessoas precisam, ou até mesmo querem ouvir. E isso, meus irmãos, é muito sério. Essa tensão acontece. Então nós temos o pregador, a tensão da relevância, ok? A tensão da interpretação correta, mas o que nós queremos dizer é que se nós fizermos o caminho correto, nós conseguimos tirar essa tensão e ser relevantes através da mensagem real das Escrituras. Para isso, nós vamos ter que caminhar do texto até o público original. E para caminhar lá, nós precisamos entender o contexto. O contexto é literário, não é? Ele pode ser literário, ou seja, as passagens que estão no capítulo anterior, no capítulo posterior. O texto também você vai pensar no contexto histórico, ou seja, são as circunstâncias que você vai... as circunstâncias que estão ao redor do texto, ou seja, do mesmo livro, ou até mesmo livro que aconteceram nas mesmas ocasiões. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou fazer um desenho sobre isso. Mas é importante você ter gravado no seu coração que nós precisamos entender o contexto do nosso texto para pregarmos o nosso sermão de maneira relevante, ok? Quando nós olhamos para o contexto, nós perguntamos para o texto: por que esse texto está aqui e não em outro lugar? E aí você vai começar a pensar, através desse desenho que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o nosso texto. O nosso texto tem o seu contexto literário, que são esses capítulos antes e depois. Os irmãos entendem isso? Só que esse texto também tem um contexto histórico, ou seja, são as circunstâncias que acontecem, ok? Eu vou colocar aqui circunstâncias, e também as questões culturais, circunstanciais, tudo o que acontece em relação a esse texto. Isso você pode encontrar nesse texto aqui, você pode encontrar até mesmo dentro do livro. Vou colocar mais um risco aqui, como se fosse dentro do próprio livro. Ou esse círculo maior, em termos de contexto histórico, você pode encontrar em outros livros também. Vou dar um exemplo. Se você quiser entender Ruth, seria bom você ler o livro de Juízes, concorda comigo? Se você quer entender 2 Timóteo, seria bom você fazer uma leitura de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Você faz uma leitura das pastorais, para você entender algumas circunstâncias e contextos históricos, para você começar a entender por que o seu texto está naquele lugar e por que o autor colocou ele daquela forma, naquela situação, dentro daquele contexto, tá bom? Além disso, você tem o contexto bíblico. Você vai pensar onde é que esse texto se encaixa na grande narrativa da Bíblia, na história da redenção, no desenvolvimento da revelação de Deus para o homem, a revelação do próprio Evangelho. Você vai pensar em termos de teologia bíblica também. Você vai pensar por que esse texto está aqui no cânon, nesse momento, em relação a todo o conselho de Deus e todo o cânon das Escrituras. Aí você já vai criar um outro arco, que é um pouquinho maior, que é este daqui. E aqui você vai pensar em contexto bíblico, tá bom? Contexto literário, capítulo anterior, posterior, um pouco do livro. Contexto histórico são as circunstâncias que você encontra no próprio livro, mas também em outros livros, e também o contexto canônico, ou contexto bíblico, que você vai entender onde é que esse texto está na grande revelação de Deus, ou em todo o conselho de Deus, em toda a Bíblia. Você está lendo o texto, você está lendo o contexto, e você encontra, para descobrir o contexto bíblico, você encontra ali uma citação que o autor fez de outro texto da Bíblia.
Isso ajuda você a entender o contexto bíblico? Sem dúvida nenhuma. Então você vai ler as citações que você encontra, ou até mesmo alusões que você encontra no próprio texto. Usando essa estratégia, você consegue entender o contexto literário, você consegue entender o contexto bíblico, como a gente está falando agora, e também o contexto circunstancial, ou seja, a história. Você consegue entender todas essas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 1, de 15 a 20. Êxodo, capítulo 1, de 15 a 20. Eu vou ler para os irmãos, nós vamos pensar sobre esse texto como exemplo, tá bom? Versículo 15, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servides de parteiras hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Sem olhar o contexto, ok? Você sofreu a tentação de ser relevante. Há uma grande discussão na sua igreja agora sobre a santidade da vida, ou até mesmo a sacramentalização da vida, ou o problema do aborto. Já está vendo onde eu quero chegar? E aí você domingo vai pregar sobre as parteiras, e você vai dizer o seguinte, Deus era contra o assassinato dessas crianças, logo o nosso dever é ser contra o aborto. Eu falei uma verdade? Falei. Veio do texto? De forma nenhuma. Ou até mesmo eu posso não pensar sobre aborto, eu posso olhar para essas mulheres e fazer isso. Olha, vocês estão vendo como essas mulheres temeram a Deus e elas foram abençoadas? Eu posso chegar no domingo e pregar para você, se você temer a Deus como as parteiras, você também vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus, aleluia, todo mundo volta para casa feliz. Amém? Não. O texto está dizendo isso? De forma nenhuma. Para entender o texto, nós precisamos fazer o quê? Ler o contexto. Então vamos caminhar no contexto literário. A gente vai ler de 1 a 7, olha só, leia comigo. Capítulo 1, versículos de 1 a 7, para nós vermos a importância de lermos o texto dentro do contexto. De 1 a 7, são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com sua família, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Primeira coisa que nós vemos no contexto é que há ali uma demonstração dos nomes que saíram da terra de Canaã para o Egito. Nós vemos ali que há uma sequência, há uma genealogia, até mesmo um número. Fala que saíram 70, e esses 70 chegaram ao Egito. Dos versículos vamos ler do 8 ao 14. Ainda literário. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Olha o contexto. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Israelitas edificaram a Faraó cidades e celeiros.
Pitom, em Ramassés, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam de maneira que inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, e em barro e em tijolos, e todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O que é que você pode me dizer desse contexto agora? O que é que está acontecendo? Vamos falar sobre o contexto literário. O que é que está acontecendo? A multiplicação deles, não é verdade? O que mais? A opressão do povo, exatamente. O que mais? O medo do faraó, dos israelitas dominarem, crescerem tanto e dominar o reino deles, mas ele também tinha o medo que eles fizessem o quê? Que saíssem da terra. Desde o começo do livro, essa questão está lá. Essa questão está lá. O que mais? Quanto mais oprimia, mais eles cresciam. Vocês estão entendendo que agora o contexto já está nos levando para outra direção? Aquela parteira, a história não é sobre as parteiras, a história é sobre a multiplicação da semente de Deus. Os irmãos estão vendo isso? Agora vamos pensar no contexto histórico. O que acontece de histórico nesses versículos que nós lemos agora? O que tem de histórico aí? Contexto histórico, Faraó não conhecia José. O que mais sobre José? O que mais? Está no texto aí. José havia morrido. Onde é que o irmão viu isso? Verso 6. E onde é que a gente viu que o rei não conhecia Faraó? No versículo 8. Então, o contexto histórico, muitas vezes, ele pode até se intercalar com o contexto literário. Concorda comigo? Nem sempre acontece, mas pode acontecer. Mas o contexto histórico, a circunstância está lá. Agora, há uma outra coisa do contexto histórico que nós poderíamos ler também. Abre aí o seu texto em Êxodo capítulo 6. Eu vou ler só o começo do versículo 14 para você entender o que está acontecendo. Versículo 14. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, e ele começa a falar sobre as gerações que vão chegar até Levi, e Levi até Moisés e Arão. E olha o que o texto diz no versículo 26 e 27. São esses Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São esses que falam a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes, quem? Moisés e Arão. O contexto histórico está se desenrolando diante de nós. Há um medo de Faraó de que eles vão sair da terra. Há uma tentativa da prevenção da multiplicação do povo de Deus. E aqui nós vemos outra genealogia que está fechando esse contexto todo, porque há uma no começo e uma no final desse período, dessa fase no livro de Êxodo, e no final nós começamos a ler sobre Moisés. No contexto literário, mais uma vez, que também é histórico, nós vamos ler no capítulo 2, a salvação de quem? A salvação de quem? É isso mesmo? Está lá no capítulo 2? Então vamos abrir lá no capítulo 2. Olha o capítulo 2 novamente. Foi-se um homem versículo 1, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Moisés e Arão são descendentes de quem? Na genealogia? De Levi. Vê como o texto está nos mostrando o contexto? E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era famoso, escondeu por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-se com betume e piche, pondo nele, o menino largou no carriçal à beira do rio. Armando o menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Descendo a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Tendo compaixão dele,
disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Deus salvou Moisés. Você percebe que agora o contexto bíblico vai nos revelar ainda mais sobre esta questão. Abre, por favor, Gênesis 46, de 1 a 7. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Presta atenção no versículo 3. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu. Não temas ao descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros de que Faraó enviaram para o levar. Tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e filhas, e toda a descendência levou consigo para o Egito. São estes os nomes. Está no versículo de 1 a 7 ainda, né? E toda a sua descendência o levou para consigo. No versículo 27, leia comigo. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram quantos? 70 pessoas. E aí nós abrimos Êxodo 1, e qual é a declaração lá? Que eram 70 pessoas. Vocês percebem que o livro de Êxodo é uma continuação de Gênesis? Esse é o contexto histórico, esse é o contexto bíblico. E o contexto bíblico nos leva mais além, porque algumas promessas que foram citadas aqui vão nos levar a quem? Aonde? Gênesis capítulo 12, quando Deus promete que a semente de Abraão será abençoada e eles abençoarão todas as famílias da terra. Também há essa alusão, logo no começo do texto, quando eles falam que eles cresceram e se multiplicaram. Quando vocês leem isso, o que vocês lembram no livro de Gênesis? Eles cresceram e se multiplicaram. Que texto você lembra? Onde que está isso? Gênesis, alguém sabe? Gênesis 1, 28. Esse é o contexto bíblico. A partir desse contexto bíblico, você começa a entender agora o texto. Ok. O texto sobre as parteiras era mais uma das coisas que Deus estava fazendo para proteger os seus eleitos, filhos da promessa de Deus, com Abraão, cumpridores do mandamento de Deus para com Adão, através dessa promessa. Então, Êxodo, essa mensagem de Êxodo tem que ser lida dessa forma. É uma continuação da criação e das promessas de Deus. Quando nós olhamos para as parteiras, agora nós entendemos, Deus estava protegendo a semente santa que Deus prometeu a Abraão. A única maneira que eu posso pregar esse texto é dentro do contexto e dizer o seguinte: Deus, mesmo dentro de uma nação hostil, preservará sempre o seu povo de acordo com suas promessas. Vê a diferença? É completamente diferente. Agora eu peço para você abrir, nós vamos ler um pouco. Abre o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler para vocês, tá bom? Mas a gente vai ter um exercício agora para animar a gente, para a gente poder conversar e falar um pouco mais. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler para vocês, tá bom?
Faz de conta que você está no casamento, jantar dos namorados da sua igreja. Nós vamos começar do versículo 4, tá bom? 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu me lembro uma vez que eu estava numa conferência de casais, e o pastor que estava pregando disse o seguinte: agora vira para tua esposa, troca a palavra amor e coloca o teu nome. E a mentira começou. O Diego não busca os seus próprios interesses. E eu olhava para minha esposa assim. O Diego se regozija com a verdade. Misericórdia. E quando chega naquela parte que o Diego nunca fala, então ela fechou a Bíblia e queria já, vamos embora daqui, acabou esse negócio. A questão é o seguinte: esse texto não é usado de maneira romântica. Nós vamos entender isso pelo contexto. Eu quero que você dê uma lida no capítulo 12, só dá uma vista de olhos no capítulo 12 e no capítulo 14, para você entender nesse momento. Talvez você já tenha lido, mas você vai conversar com seus amigos, 2 ou 3, grupos de 2 ou 3, você vai fazer uma vista de olhos com seus amigos, você vai olhar o texto, e você vai se perguntar do que é que o capítulo 13 está falando dentro do contexto da carta, dentro do contexto literário e imediato. Pensa aí, você está falando sobre o quê? Os irmãos já discutiram sobre o que o contexto literário de 1 Coríntios 13 está falando. O que o apóstolo Paulo está abordando? Dons espirituais, o que mais? Unidade na igreja, o que mais? Diversidade de dons, o que mais? Edificação do corpo, né? O que mais? O serviço, tentando identificar os melhores ou maiores dons, não é? Reverência. E onde é que vocês viram isso no texto? Por exemplo, dons espirituais, onde é que você viu isso no texto? Oi? Desculpa? O dom supremo é o amor, você vê isso no versículo 13, no capítulo 13, é isso? Mas a gente falou sobre dons espirituais, né? A gente viu isso no texto. Onde é que você viu isso no texto? No capítulo 12? Então mostra algum versículo aí para mim. Me ajuda aí. Irmãos, 12:1. 12:1? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ok. Às vezes é importante até mesmo nós olharmos as diferentes versões, como o irmão colocou ali em termos de contexto, não é? Algumas versões vão trazer pessoas espirituais aqui, porque o texto está dizendo pneumatikos. Ou até mesmo você vai ver uma nota, eu acho que a revista atualizada traz uma nota, eu não lembro qual versão eu vi uma nota dizendo, pode ser pessoas espirituais, você viu a nota. E eu vou mostrar para você como o contexto pode te ajudar até mesmo a ver isso. Olha só, olha comigo. Nós lemos o versículo 12, versículo 1, não é? Agora vamos ler o 14, versículo 1. O que ele diz? Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Aparece de novo, né? Pneumatikos aparece aqui de novo. Agora a gente vai ler o versículo 37. Se alguém se considera profeta ou pneumatikos, ou espiritual, aqui ele não traduziu dons espirituais. Reconheça esse ser o mandamento do Senhor que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será o quê? Ignorado. Ora, o contexto, se você prestar atenção, você vai perceber que é a mesma palavra, mesmo porque a maioria das Bíblias vem com esse adendo, dizendo o seguinte, pode ser dons espirituais ou pessoa espiritual, mas o versículo 37 deixa claro. Agora, como é que aparece dons espirituais então no texto? Uma outra palavra para isso, aparece lá, carisma. Não é?
Aparece a palavra carisma. Vê no versículo 4, por exemplo. Capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos. Aqui a palavra carisma aparece. Os carismas, então, o carisma é diverso, são diversos. Vamos ler também o versículo 30 do mesmo capítulo. Olha lá. Todos têm carisma de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores. Carismas, está escrito aí de novo, no versículo 30. Só que também no versículo 31, não é? Acontece no 30 e no 31. Ele começa com carisma, ele termina com carisma. Como é que isso pode ajudar a gente a entender o contexto? Ora, Paulo está falando de pessoas que são espirituais. E essas pessoas têm dons espirituais. Há uma diferença entre pessoas espirituais e dons espirituais dentro do texto. As mesmas pessoas têm as mesmas coisas, mas há uma diferença dentro do texto. Isso faz a gente entender melhor o contexto. Você vai perceber que essa transição, essa colocação fica mais clara ainda quando o apóstolo Paulo faz uma referência desses dons, desses carismas, por exemplo, no versículo de 8 a 10, do capítulo 12. Olha o que ele fala. No capítulo 12, versículos de 8 a 10. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e outro no mesmo Espírito a fé. E a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. 8 a 10, não é? Agora vamos ler de novo, capítulo 13, de 1 a 3. Olha só, ainda que eu falasse o quê? A língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de quê? De profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você percebeu como o apóstolo Paulo faz uma lista de dons no capítulo 12? E ele praticamente recita essa lista de dons em relação ao amor? Então, já fica difícil a gente usar o texto de maneira romântica, concorda comigo? Que tom é esse que traz o contexto para a gente? Que tom é? É uma exortação? É um conforto? O que é isso? O contexto começa a mostrar para você que é uma exortação. Há algo errado. Esses espirituais não estão vivendo de acordo com o amor. Eu quero que você continue comigo e agora nós vamos orar, passar do contexto literário para o histórico. O contexto histórico vai mostrar para a gente, dentro do texto, alguns marcadores que o apóstolo Paulo usa. Eu vou mostrar esse marcador para você agora, no capítulo 7, versículo 1. Abre lá o capítulo 7, versículo 1, por favor. O apóstolo Paulo está usando alguns marcadores que vão aparecer na carta várias vezes. E um deles, no versículo 7, versículo 1, é esse, olha. Quanto ao que me escreveste. Ou seja, parece que o apóstolo Paulo está respondendo algumas questões da igreja de Corinto. Parece que isso também se intercala com o contexto histórico, não é verdade? Nós temos aqui o contexto, na verdade, o contexto literal está em coerência com o contexto histórico, né? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre o quê? Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui parece que ele está falando sobre perguntas sobre o quê? Ele está respondendo perguntas sobre o quê? Sobre o casamento, não é? Então vamos olhar um outro marcador, por exemplo, no versículo 25. No capítulo 7 ainda, no versículo 25. Ele fala com respeito. Vê que ele está mudando de assunto? Parece que ele falou, quanto ao que vocês escreveram, agora com respeito, ele está falando sobre alguns assuntos que a igreja perguntou. Concorda comigo?
Então, o primeiro era casamento. Sobre o que ele está falando agora? Sobre as virgens, sobre os solteiros, não é verdade? Então, esse marcador continua aparecendo. Vamos olhar um outro marcador, capítulo 8, versículo 1. Olha só, o que diz o texto? No que se refere, vê que ele continua respondendo as perguntas? E é sobre o que esse texto agora? Sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos continuar mais um marcador. Vamos olhar no 16, versículo 1. Abre lá no 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Quanto à coleta, você está percebendo ao que vocês escreveram em relação a isso, concernente em relação ao casamento, concernente aos solteiros. Que mais, irmãos, que a gente olhou? Já falei solteiros, que mais? Sobre as coisas sacrificadas, e esse agora é sobre a coleta. Essa coleta. Ou seja, mais uma vez o marcador. Agora vamos olhar o último marcador aqui no texto, versículo 12. Olha só o que ele diz. Acerca do irmão Apolo. Parece que também tinha uma questão sobre Apolo, né? O que era essa questão? Eu tenho recomendado que ele vá ter com vocês. Ou seja, há uma série de perguntas, concorda comigo? Olha, e sobre o casamento, apóstolo Paulo? E sobre as mulheres solteiras? E sobre a coleta? E por que o irmão Apolo não vem aqui na nossa igreja? E aí, quando você entende esse contexto histórico, Paulo está respondendo perguntas e problemas que havia dentro da igreja de Corinto, e você começa a entender que 1 Coríntios capítulo 13 está dentro desse contexto onde o apóstolo Paulo está respondendo perguntas. Havia confusão sobre pessoas espirituais, sobre dons espirituais, e o apóstolo Paulo aponta para o amor como uma exortação, tirando a confusão e respondendo o problema que havia sobre, o que mais? Unidade, não é? O que mais? Diversidade no corpo, o que mais? Dons espirituais. Então o capítulo 13 não é sentimental, muito pelo contrário, ele está dentro de um contexto da carta onde o apóstolo Paulo está respondendo perguntas. Você pode, a última coisa que nós vamos fazer, você vai, junto com seus amigos aí, você vai ler 1 Coríntios capítulo 1, de 10 a 17. E você vai olhar nesse capítulo algumas das pistas, das indicações de que o apóstolo Paulo está lidando com esses problemas que nós acabamos de citar, e encontramos até dentro do contexto literário, histórico, até mesmo dentro do contexto que nós vimos agora, o contexto histórico, o literário, e a gente não olhou o bíblico, mas a gente ainda está olhando dentro da carta, não é? E a gente está pensando nesse contexto circunstancial, histórico. Vê aí com o seu amigo, são 7 versículos, você vai ver quais são as indicações que o apóstolo Paulo dá logo no começo da carta, sobre o assunto que ele vai desenvolver na carta. Conversa aí com seu amigo, você tem 2 minutos para fazer isso. De 1 a 7. Alguém pode começar? Um de cada vez, vamos agora, todo mundo quer falar, né? Peraí. Favoritismo, vamos colocar favoritismo, partidarismo. Onde é que você viu isso no texto? O versículo. O versículo 11. Ok. O que mais, irmãos? Além de partidarismo, o que mais? Contendas. Onde é que o irmão viu isso no texto? No 11 também? O que mais, irmãos? Oi? Problema com? Divisão mais uma vez? Que não haja divisões, não é? Maneira de pensar diferente, ou seja, havia contendas e dissensões, não é?
E me parece que o apóstolo Paulo está respondendo perguntas para que eles tenham a mesma mente, para que não haja divisões. E quando nós chegamos no capítulo 13, nós vemos isso como uma resposta para os problemas que a igreja estava vivendo em relação a dons espirituais, a pessoas espirituais, ou até mesmo as contendas e divisões, ou até mesmo partidarismo. O que acontece logo no começo da carta? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não é? Aí o mais espiritual, eu sou de Cristo, não é? Tem sempre o mais crentão, né? Eu sou de Cristo. E a resposta vai ser o amor. Vocês percebem que muda completamente a maneira de nós vermos o texto, quando nós olhamos para o contexto literário, olhamos para o contexto histórico. E aí eu poderia citar várias coisas para você, ainda mais do 13, de 4 a 17. Por exemplo, a palavra do 4 ao 7, essas palavras que aparecem aqui no texto, eu vou abrir só mais uma vez para nós encerrarmos. Por exemplo, né, a questão da paciência, o amor é benigno, não é? Ele não arde em ciúmes. A palavra ciúme, ela aparece em 1 Coríntios 12, 31. Aparece de uma outra forma também relacionado em 1 Coríntios 3, 3, no 10, 22. A palavra, por exemplo, arrogante. As pessoas são arrogantes, né? São cheios de si. Vai aparecer, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, versículo 18 do capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, 1. Se você começar a procurar essas mesmas palavras do capítulo 13, você vai encontrar elas aparecendo na carta toda. E isso você no capítulo 13, não é? Isso você só vai entender e trazer para a sua mensagem de maneira relevante se você fizer o seu trabalho de olhar no contexto literário, olhar no contexto histórico e até mesmo no contexto bíblico. Quando você faz esse trabalho, você consegue entender o texto no seu contexto. Portanto, para terminar, nós precisamos lembrar, nós precisamos entender o contexto do público original para nós entendermos o nosso texto e pregarmos esse texto de maneira relevante. Mais uma vez, só para a gente guardar na nossa cabeça, nós precisamos entender o contexto para entendermos o nosso texto. Não podemos aplicar o texto direto para a nossa igreja. Nós precisamos primeiro entender o contexto para chegar até o público original. Há outras coisas que nós vamos aprender nesse caminho, mas o contexto literário, histórico e bíblico é importantíssimo. Nós vimos isso no livro de Êxodos, nós vimos agora na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e você viu o quanto é importante e como nós podemos usar o texto de maneira errada quando nós não olhamos o contexto. Nesse caso, 1 Coríntios se torna um texto romântico, mas é uma exortação. É uma resolução de problemas de uma igreja dividida, cheia de confusão, que tinha gente que pensava que era espiritual e que tinha confusão sobre os dons, e ele oferece um caminho mais excelente, o caminho do amor. Isso é vital para você pregar uma mensagem relevante, porque essa é a mensagem da verdade. É assim que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para escrever sobre aquele texto. É por isso que 1 Coríntios 13 está no meio de 12 e 14. É por isso que ele está na carta do apóstolo Paulo. É por isso que ele está no Novo Testamento. É por isso que aquele texto está ali e não em outro lugar, por causa do contexto. E que Deus nos abençoe.